Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos ao painel Milhões de Hectares de Florestas Protegidos, Territórios de Vida e Clima. Eu me chamo Raquel Poça, coordenadora de projeto de regularização fundiária do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e estarei conduzindo esse painel. Esse painel é realizado no âmbito da COP30 em Belém, um encontro que reafirma o papel estratégico da Amazônia para a agenda global do clima, ressaltando a centralidade da governança fundiária, da proteção dos territórios tradicionais, da inovação tecnológica e da justiça social na construção de um futuro de baixas emissões. Neste espaço, trataremos de como a segurança jurídica e o aperfeiçoamento dos instrumentos legais permite consolidar milhões de hectares protegidos, fortalecendo direitos territoriais, dinamizando a bioeconomia e criando condições para políticas climáticas efetivas e territorialmente ancoradas. Ao mesmo tempo, discutiremos como soluções digitais e ferramentas de gestão territorial vêm transformando a regularização fundiária na Amazônia, garantindo transparência, eficiência e inclusão. Para garantir um amplo debate, reunimos as diferentes visões e teremos um tempo de 10 minutos para cada participante. E, ao final do debate, teremos um ato de lançamento do livro e boxe de cartilha de regularização fundiária e territórios tradicionais. Resultados do projeto desenvolvido entre IPAM e TERPA, apoiado pelo Fundo Vale. Para iniciar nossos debates, gostaria de ouvir um pouco o secretário nacional de Governança Fundiária, Moisés Tavian, sobre como a Política Nacional de Regularização Fundiária e Governança Fundiária tem sido estruturadas em âmbito nacional e como isso tem desenvolvido aos estados. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer fazer parte desse debate aqui com o IPAM, né, o CNS, o Instituto ITERPA, o consórcio da Amazônia Legal. Nós, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o qual foi recriado no governo do presidente Lula, quando nós assumimos a governança de terras, a administração de terras, tinha recentemente sido colocada pelos órgãos de controle como alto risco na gestão pública, né? Significava que os mecanismos de transparência, de gestão e de acompanhamento, eles estavam extremamente frágeis. Partindo desse princípio, nós entendemos que era extremamente importante criar um movimento que conseguisse construir uma política pública de governança da terra no Brasil. E partindo disso, a gente começou a olhar para o lado, né? Ver o que tinha se avançado nesses últimos anos, né? Em termos de governança fundiária no Brasil. E a gente viu na Amazônia, nos órgãos de terra da Amazônia, no consórcio da Amazônia Legal, apoiado por várias organizações como o IPAM, as experiências mais exitosas e as experiências mais estruturadas que estavam sendo colocadas em prática. E, ao mesmo tempo, todo um acúmulo que não era um acúmulo do ITERPA, do ITERMA, mas era um acúmulo conjunto, né, construído aí a partir de várias mãos, né? Então, a gente se inspirou nesse movimento, nesse trabalho, né? A partir desse diálogo, construímos uma proposta de política nacional de governança fundiária que hoje, né, o ato administrativo que vai ser instalado no Brasil é por meio de um decreto assinado pelo nosso presidente, se encontra na Casa Civil para dar esse fechamento. Mas a gente avançou, né, na construção dos instrumentos necessários para fazer esse trabalho. Aqui, no caso do Pará, né, já tinha todo um avanço com o SICARF, né, o Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária, e nós, aí muito gentilmente, fomos recebidos pelo Bruno, pela equipe do governo do Pará, e conseguimos, então, trazer essa plataforma para o âmbito da governança de terras no Brasil. Então, investir em sistema, esse era um ponto importante. Mas o sistema sozinho, ele não faz nada, né? A gente precisava ter mais do que isso, precisava ter investimento em infraestrutura, em processos, em outros dados. Então, a gente recentemente aprovou um projeto no Fundo Amazônia, via INCRA,
de 146 milhões de reais para a governança fundiária na Amazônia. E é importante, Bruno, a gente ainda não começou a construir esse processo, mas uma boa parte desse recurso é para os órgãos estaduais de terra, né? A gente entendeu que o MDA, o INCRA iam captar recurso, fazer a organização da plataforma Terras do Brasil, que é essa plataforma que nós desenvolvemos, né? Em parceria com vocês, né, com a Universidade Federal do Espírito Santo, mas nós precisávamos ter recurso, e esse recurso vai ser repassado para os estados mediante instrumentos e mediante equipamentos e infraestrutura, né? Então esse é um componente importante: dados, infraestrutura, processos e equipe, né? Nós estamos aí finalizando, já foi finalizado, na verdade, mas estamos recepcionando agora um número bastante expressivo de servidores. O INCRA vai receber em torno de 700 servidores novos, né? Isso é importante para conseguir consolidar essa equipe de trabalho. Então, acho que todos esses esforços, eles partem da noção, Raquel, de que a política pública de regularização fundiária, ela deve ser entendida como uma política de Estado, né? E organizar aí os vários entes, os vários processos, né? E por aí vai. Eu queria destacar por último aqui, para finalizar minha fala, que são os trabalhos, melhor dizendo, que a gente tem desenvolvido na Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária. O MDA coordena, o ICMBio que está aqui participa, vários outros órgãos participam, e nós recebemos um estoque de terra de 51 milhões de hectares de terras públicas não destinadas. Às vezes a gente fala assim, as pessoas acham que é terra que não tem gente, né? Quando na verdade tem muita gente, né? Tem todo um processo de regularização que precisa ser feito. A Câmara Técnica já apurou e deliberou por 19 milhões de hectares desses 51 milhões. Né? E aí isso tem um ponto importante, né, que agora os órgãos que atuam, o Ministério do Meio Ambiente, o INCRA, que vão dar as destinações que podem ser para terras indígenas, unidades de conservação, regularização fundiária de produtores rurais, assentamentos, eles vão trabalhar para efetivar esse direito. Mas eu queria destacar aqui um ponto que acho que dialoga muito com o tema do painel, que é a destinação de florestas públicas para povos e comunidades tradicionais. E nós temos hoje no Brasil uma legislação avançada no que diz respeito aos povos indígenas e aos quilombolas. Agora, quais são as outras legislações que a gente tem para outros povos e comunidades tradicionais? A gente sabe que muitos desses povos ocupam as reservas extrativistas, por exemplo, né? Mas nós precisávamos um processo mais rápido de reconhecimento do direito territorial desses povos. Por isso que nós criamos, né, em diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, a política dos territórios da floresta, né, que é a destinação de florestas públicas não destinadas para povos e comunidades tradicionais a partir desse programa. Hoje nós temos já 1 milhão de hectares em processo de análise para ser destinado a cerca de 80 comunidades, que já está sendo feito esse trabalho de campo, né, liderado lá pelo Ministério do Meio Ambiente, e a gente espera muito em breve o ministro Paulo e a ministra Marina poder emitir os primeiros títulos, né, que são CDRUs, alienáveis, enfim, já garante o direito territorial para essas comunidades e também, né, dar um pouco mais de segurança jurídica, né. Então, de maneira muito breve, eu queria fazer essa saudação, pedir desculpa por eu ter que me ausentar um pouquinho antes também, que eu tenho um outro painel na Zona Verde às 11h15, e agradecer o IPAM, o ITERPA, né, pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, secretário. Muito bom ouvir sobre esses avanços da construção desses instrumentos legais e diretrizes nacionais de integração federativa voltada à regularização fundiária. Na sequência, convidamos agora para explanar o presidente do Instituto de Terras do Pará, Bruno Cono, liderança que tem conduzido um processo profundo de modernização institucional e sua atuação integra a segurança jurídica, ordenamento territorial e inovação digital, como pilares para ampliar a destinação de terras e acelerar a regularização e fortalecer políticas ambientais e climáticas. Então, a gente gostaria de ouvir que o senhor contasse um pouco sobre a trajetória do ITERPA e como esse fortalecimento institucional e tecnológico ampliou a atuação, acelerando a regularização fundiária. Bem, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado também por todos os membros daqui desse painel.
Saudar todos aqui em nome da minha amiga Letícia. Estivemos em Dubai, num painel em Dubai, não foi, Letícia? E olha tudo isso que aconteceu com a gente, né? E aquilo que a gente olhava, que achava que era impossível de acontecer, está acontecendo, e é um grande espaço, um ambiente democrático para a gente estar dando voz a quem precisa ter voz e quem precisa ser escutado. Que não são apenas os povos e comunidades, são as pessoas, em geral, que moram na floresta amazônica, na região amazônica, que vivem nos centros urbanos, e também as próprias gestões estaduais. Então, isso que o Moisés colocou acertadamente, dentro dessa política que tem essa interface com o governo dos estados também na gestão territorial. Porque as coisas acontecem no território dos estados. É como tem acontecido com o MDA, é como tem acontecido com o ICMBio na nossa parceria, mas de fato a gente precisa que o Ministério do Meio Ambiente, no caso, integre os órgãos de terras nesse debate. Porque senão a gente não vai ter governança fundiária de fato, né? Mas aí, voltando à questão que a Raquel colocou, quando a gente começou em 2019 com todo esse processo de gestão pública fundiária, a gente entendia que a primeira coisa que a gente teria que fazer era organizar o nosso território, as informações que eram necessárias para que você fizesse claramente um processo de destinação. Então não adianta, e eu sempre falo, não adianta tecnologia, não adianta você ter estrutura se você não tiver organização de dados e de informações para você dar a correta destinação para aquela área. Ou seja, a gente não poderia mais fazer uma destinação de terras, uma organização territorial meramente cartográfica. O que eu falo que é meramente cartográfico? É você estar reunido com a sua equipe num escritório e, a partir daquela leitura do escritório, ver, não, eu vou destinar essa área para essa finalidade, eu vou destinar essa outra para outra finalidade, e aí a gente começa a ter justamente o problema do conflito. Por quê? Porque a gente não tem a mensuração de quem está participando daquele processo de destinação de terras. Então, quando a gente não considera todos esses elementos, essas variáveis elas vão gerar um conflito lá na frente. Então, aquilo que era para ser uma solução passa a ser, de fato, um problema que a gente só está postergando e acaba não entregando aquilo que a gente se propõe, que é o ordenamento, é a regularização, é a paz, para que as pessoas continuem a sua vida a partir dali com acesso a diversas políticas públicas, como os benefícios decorrentes da reforma agrária, outras fontes de financiamento, e a gente tem falado muito da agenda climática, da agenda de financiamento climático. Agora, a gente tem que colocar, e eu tenho falado isso, Letícia, o fundiário na frente. Se não colocar o fundiário na frente, o que vai acontecer? A gente vai correr com várias outras políticas públicas, com outras tentativas de financiamento, mas vai parar tudo, de novo. E o meu grande receio, e eu não estou profetizando, até porque eu não quero ser mensageiro do caos, Kátia, mas a gente já sabe onde isso vai acontecer, né? Então, por isso que tem todo esse esforço para a gente não acabar gerando um problema que a gente sabe que vai dar um freio lá na frente diante de todos esses avanços que a gente está tendo. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o CAR. O CAR, sempre falo, é uma ferramenta fantástica, importantíssima para o nosso país, importantíssima para termos de gestão territorial, mas, infelizmente, se tornou tão vulnerável e tão frágil que a gente acabou tendo esse problema todo de enfraquecimento da ferramenta. Então, para isso não acontecer, e a gente tem mostrado no ITERPA, que é possível sim fazer regularização fundiária na Amazônia, como em qualquer outro lugar do país, porque se faz no Pará, faz em qualquer lugar, né? Faz no Pará, e não é só para o agricultor, para o produtor rural. A gente já demonstrou que é possível seguir com rigor técnico e jurídico todo o processo de regularização fundiária territorial, inclusive, regularização das glebas públicas estaduais, em termos de resultados, por exemplo, em 13 anos, do ITERPA de 1975, que foi criado até 2019,
2018, arrecadou e matriculou 15 milhões de hectares, incorporando ao patrimônio público do Estado. Nesses 7 anos de gestão, a gente já chegou a ultrapassar os 13 milhões de hectares. Então a gente mostra que, tendo metodologia, tendo parceiros que vieram e investiram no trabalho do ITERPA, a gente tem condições de preparar as terras públicas para a destinação e não destinar primeiro para depois regularizar. É possível ser feito. E esse medo, esse receio acontecia muito do pensamento seguinte: nossa, demora muito para regularizar, então eu vou destinar logo. É uma estratégia válida, mas a gente não pode deixar a regularização para trás, porque senão não fecha o ciclo, não fecha essa situação jurídica que é fundamental e estabilizar. Porque eu falo o seguinte: da feita que registrar as glebas, que registrar os títulos para as comunidades, sejam extrativistas, sejam comunidades quilombolas, ou até e indígenas também, aí fica imutável. Aí a discussão muda de nível e a segurança jurídica ela estabiliza. Então, quando a gente faz todo esse trabalho de entendimento que as glebas precisam ser regularizadas, que os títulos têm que ser registrados dessas comunidades, a gente está demonstrando, e pela experiência que nós temos com o CNS, experiência que temos com o Malungo, com a FETRAF, FETAGRE, Federação da Agricultura também, é possível sim termos um processo de regularização de glebas, de territórios e de lotes de forma eficiente dentro de todo o rigor técnico necessário, sejam de acordo com as normas de regularização fundiária, normas de natureza registral e normas ambientais também. Então, nesse processo de arrecadação, a gente inclui a quantidade de terras que foram regularizadas destinadas para comunidades extrativistas. Nós já passamos de 33 na nossa gestão. Territórios quilombolas, 53. Inclusive, já faço aqui o convite para participar da grande entrega que a gente vai ter, Kátia. Na segunda-feira, nós vamos fazer uma grande entrega, vão ser 13 títulos quilombolas, 2 comunidades extrativistas de Almerim sendo regularizados, que vão envolver mais de 80 mil hectares sendo destinados para essas comunidades, depois de um processo histórico, e depois a Letícia pode falar um pouquinho mais, de mais de 2 décadas de conflito entre as comunidades e a empresa Jari Celulose, e nós conseguimos promover, com o apoio do CNS, das comunidades, do Ministério Público, uma grande composição para a gente fazer, vamos dizer assim, esse ordenamento regional do conflito, que envolve numa área de mais de 1 milhão de hectares demandados. Então a gente já consegue dar os primeiros passos das no mínimo até agora, 8 comunidades que já foram identificadas, e a gente vai continuar esse processo. E isso é fundamental, porque a gente mostra que regularização fundiária não é só título, antes disso vem muita negociação, muita maturidade, e eu quero agradecer muito o apoio do CNS, de uma maturidade, de uma intermediação fantástica, né, dentro de uma racionalidade. O ICMBio também tem sido um grande parceiro, a gente tem aprendido muito com o ICMBio, Kátia, com o presidente Mauro, agradecer, porque nos deu essa porta de diálogo, de conversa, nos deu esse espaço para estar dialogando e entendendo todo esse processo complexo que é da regularização fundiária, mas embora seja complexo, a gente mostrou que se a gente estiver do mesmo lado, como nós estamos, a gente consegue avançar muita coisa. Que aí vem um ponto fundamental, que é a falta de diálogo. A partir do momento que a gente construiu, no caso, a mesa das comunidades extrativistas, tanto como a mesa quilombola no ITERPA, a gente pôde colocar todos os atores na mesa e conhecer as dores, ter empatia por elas e construirmos soluções conjuntas dentro do ambiente do que é possível e do que não é possível ser feito. O que tem no ambiente técnico que precisa ser vencido, no ambiente jurídico e no ambiente político também que deve ser vencido. E é por isso que o Estado do Pará se tornou toda essa referência. Não foi só por conta do órgão de terras e uma ferramenta tecnológica que é fantástica, mas por conta da parceria, do abrir portas às outras partes, todo mundo envolvido para dialogar, para compreender de fato quais são os passos da regularização, qual é a função do CNS,
qual é a função do IPAM, qual é a função do Ministério Público, do ICMBio, e todo mundo ali, sem hierarquia, trabalharmos para um bem que é único, que é entregar esse serviço público para a sociedade, como no caso do CNS aqui. Então, é um processo de construção grande. A gente relata esse processo de 2019 até agora, através do livro que vai ser lançado. E não só isso, a gente traz toda a experiência decorrente dos assentamentos estaduais, como é esse processo, da mesa quilombola, como é que é esse processo, da agricultura familiar, do agro também, processo de arrecadação de terras, que a Titã está lançando hoje, não só o livro, mas uma cartilha de procedimentos que a gente percebe que os outros estados também estão precisando de uma referência. E como a gente se pôs nesse momento de maturidade para debatendo e trazendo todos esses esforços, aí eu agradeço o IPAM, também ao Fundo Vale, por ter nos apoiado nesse processo de definição de um novo modelo de gestão pública fundiária que a gente precisa. Uma coisa que não era falada antes, porque achavam que só ter uma lei resolveria o problema. Só ter o carro e o computador resolveria o problema. Digitalizar cartório vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema. São vários eixos que a gente traz nesse nosso trabalho, explicando que é um processo de estruturação da nova regularização fundiária, que a gente tem chamado a regularização fundiária do século XXI, que é a regularização fundiária que traz todos esses atores importantes, sem nenhum tipo de hierarquia, para a gente estar conduzindo essa agenda de forma harmônica, indo atrás dos resultados, porque nós temos muito mais pontos de convergência, 90% são de convergência, 10% são de divergências dialogáveis. Que às vezes falta justamente esse momento de diálogo, também, né, Cátia, diante de tantas situações que nós temos, ansiedades que nós temos, a gente não tem também ainda a capacidade de trazer tudo ao mesmo tempo para essa mesa. Mas é um processo de aprendizado contínuo. Minha gratidão por toda a parceria de vocês. Esse momento tem sido fantástico para o ITERPA, para o governo do estado. Eu me sinto realizado profissionalmente, mas eu quero mais também, porque a gente tem muita coisa para fazer juntos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente Bruno. Agradeço pelas excelentes palavras. Acho que é importante frisar sobre como o fortalecimento desse ecossistema da regularização fundiária, olhando diferentes atores, mas instrumentos legais, e entendendo também que a regularização fundiária ela não termina no título, né, mas ela é toda uma construção. A gente precisa melhorar, todo mundo fala sobre as cadeias produtivas, mas melhorar essa cadeia da regularização, ela é importante, olhar a gestão pública, de que forma a gente melhora a implementação das políticas públicas, e o seu relato traz toda essa trajetória, conta todo esse momento. Então, já que falamos em políticas públicas e esse processo de inovação, eu gostaria de ouvir a Gabriela Savian, diretora de políticas públicas do IPAM, para falar um pouco sobre essa aproximação da ciência, tecnologia e políticas públicas, destacando como os dados qualificados e sistemas digitais fortalecem decisões estratégicas, reduzem conflitos e ampliam o impacto da política climática na Amazônia. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui compartilhando essa mesa aqui com o presidente Bruno, nosso colega e parceiro Marcos, do IDES, anteriormente com Moisés, Letícia, que a gente tem construído processos participativos diversos com o CNS, e com a Cátia aqui do ICMBio também. Eu acho que, para começar, assim, eu queria reforçar que esse momento é um momento de celebração, assim, dos resultados, né, Bruno, que a gente tem alcançado em conjunto com o ITERPA na regularização fundiária. A gente chegar nesse momento com resultados positivos, com avanço na regularização fundiária, mas com o Instituto de Terras
sendo modelo para os demais estados, né? O Pará levando, nessa complexidade fundiária que o Pará tem, levando a experiência e um olhar de eficiência da política pública, né? A gente começou, o IPAM começou o trabalho junto com o ITERPA em 2021? 2020? É isso, Raquel? 2020. Isso, ainda na pandemia, trabalhando com o olhar de fluxos e processos, né? Com olhar para eficiência, com olhar de mapeamento para entender onde estavam aqueles pontos de retrabalho, onde estava se perdendo tempo e esforços, né, dos contribuidores da operação da regularização fundiária para melhorar a eficiência. Nesse processo, a gente identificou como o aprendizado foi importante para todos, assim, né, para se enxergarem dentro do Instituto de Terras e poderem ver o quanto um processo de uma etapa da regularização fundiária funcionava ou tinha inter-relação com outra etapa, né? Eu acho que esse foi um momento bastante importante interno do órgão de se olhar, de aprender e olhar também para um papel, e lembro lá quando a gente fez o planejamento estratégico do ITERPA, Bruno, em 2023, acho que foi final de 2023, né, Raquel? De como foi importante se enxergar para além do balcão de atendimento da regularização fundiária e olhar o papel do ordenamento territorial, o papel da gestão territorial que o Instituto de Terras faz. E a partir ali de 23, eu acho que começou uma segunda etapa da gestão do ITERPA, que foi já se vinha trabalhando de uma forma colaborativa e construtiva com os outros estados da Amazônia Legal, mas ali naquele momento foi um momento de virada de chave também para a relação interfederativa, né, para o Instituto de Terras tendo participação maior com os municípios, com o governo federal. E a gente, enquanto sociedade civil, que apoia, participa e contribui na política pública, na construção e implementação da política pública, o nosso papel é muito mais voltado à gestão de conhecimento, a auxiliar a sistematização dessa experiência como um todo e de que forma a gente consegue consolidar isso para que esses resultados e essa estruturação ela perpasse a gestão, o período da gestão, e que isso seja, de fato, internalizado para a estrutura do órgão e também para os procedimentos. Também é muito importante ressaltar o nosso papel na contribuição da ciência, em trazer e conectar a ciência para orientar e apoiar as ações de uma maneira mais estratégica, né, numa ação programática e de plano de ação para uma incidência com foco no impacto, né? Então, a gente tem contribuído também nesse olhar de priorização das áreas, de priorização das ações, para que a eficiência do órgão, da gestão interna do órgão, seja também resultado de uma eficiência na regularização fundiária de paisagens, né? Não somente do olhar título a título, imóvel a imóvel, mas sim num olhar de paisagem. Eu acho que esse talvez seja o nosso próximo passo, Bruno, seja olhar para esse trabalho de impacto nas paisagens, nas cadeias produtivas, né? E, por fim, trazer a conexão importante da regularização fundiária, da destinação de terras das unidades de conservação, dos assentamentos estaduais, da discussão e o debate nas mesas de participação coletiva na política pública, sobre a conexão com bioeconomia, com produção sustentável, com assistência técnica, extensão rural, com a política pública de maneira mais ampla, né? Porque o título da terra é importantíssimo, né? É uma condição para a vida e para o bem-estar e para a qualidade
das comunidades, mas é também uma condição necessária a gente conectar a regularização fundiária com os outros programas, para que essas populações que estejam recebendo o seu direito de terra recebam também o direito da assistência técnica, acessem outras políticas públicas, que é isso que vai dar a virada de chave para que a gente encontre o caminho da transição para uma economia verde, sustentável e justa, né, nos territórios. Então, acho que um pouco disso que a gente tem trabalhado. Queria aqui reforçar a satisfação do IPAM em ter contribuído nesse processo todo com o ITERPA e a parceria para os próximos anos também, para que a gente cresça mais ainda no ordenamento territorial na Amazônia. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Dando continuidade, sequência ao nosso debate, acho que puxando um pouquinho do que você falou sobre a participação social e quanto é importante isso para a regularização fundiária, para ampliar também para as outras políticas públicas, o acesso a outras políticas públicas. Eu passo a palavra agora para o Marcos Wortmann, diretor do Instituto Democracia e Sociedade, cuja trajetória se dedica a fortalecer instituições, processos democráticos e participação social. Gostaríamos de ouvir sua contribuição ao debate a partir do olhar da justiça social, da transparência e da governança colaborativa. Obrigado. Obrigado, Gabi, também, a todos os amigos aqui do IPAM pelo convite a compor essa mesa, que muito nos honra aqui a gente poder trazer uma pequena pitada nesse debate onde existe já um caminho trilhado tão belamente exemplificado aqui nas falas de todos que me precederam. É um prazer muito grande poder estar aqui. E o Instituto Democracia e Sustentabilidade tem um foco bastante grande dentro da construção de uma arquitetura para esse problema das florestas públicas não destinadas no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que é de fato um espaço hoje profundamente desafiante, né, no tocante a políticas ambientais como um todo, mas hoje eu não vou falar de nada ruim, nada decepcionante ou triste, mas muito pelo contrário. Né? A gente, às vezes, quando fala de Congresso Nacional, às vezes já até fecha a cara. Mas hoje eu vim trazer algumas boas notícias, inclusive. A primeira delas, esse é um spoiler, né? Eu, inclusive, peço desculpas não ter podido estar aqui desde o início da mesa, porque eu estava exatamente numa outra atividade com a Frente Parlamentar Ambientalista. E a presença da COP, né? Nós reputamos isso, né, aqui na Amazônia, é um primeiro vetor de uma melhoria qualitativa e quantitativa muito expressiva na representação parlamentar dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal. Os parlamentares como um todo da região amazônica mais do que dobraram a sua convergência ambiental de um ano para cá. E isso a gente enxerga sensivelmente como um resultado de todo esse processo que cá estamos discutindo, né, com todo mundo, os caminhos, né, para construirmos uma sustentabilidade, construirmos de fato uma responsabilidade compartilhada sobre esse patrimônio gigantesco que nós temos aqui na Amazônia. E todos que estão aqui na COP, acho que percebem isso em qualquer espaço que vão. Eu, pelo menos, tenho feito muito esse exercício. Onde eu vou almoçar ou jantar, eu converso com os garçons, com as garçonetes. Onde eu pego um Uber, eu converso com as pessoas e está todo mundo falando da COP. Né? E isso é muito bonito, né? Porque, de fato, esse processo chegou na sociedade. Né? Talvez isso seja uma das sementes mais valiosas, né, que tenham sido plantadas, e quero aqui, então, reconhecer o papel também do governo do Pará, tão importante nesse processo de poder trazer, né, essa discussão tão importante aqui para a Amazônia, mostrar ao mundo que Brasil é além de Rio e São Paulo, a Amazônia é além de uma foto, de um filme distante ou de uma expedição montada por uma agência de turismo, e que existe gente aqui dentro, que existe muita cultura aqui dentro, e existe pensar a terceira maior universidade do Brasil é a UFPA. Então tudo isso é um patrimônio muito grande que ajuda a gente a convergir muito profundamente também lá no centro das decisões, no Congresso Nacional, onde é o meu habitat, onde é o meu ecossistema, né? Então eu queria começar dando essa boa notícia, né? O Congresso Nacional é um espaço que a gente sempre pensa ele em primeiro lugar, enquanto um espaço de legislação, e de fato é, mas também é um espaço de fiscalização, né? E nesse sentido a gente conduziu juntos, né, Gabi,
uma audiência pública muito boa agora recentemente, em setembro, 4 de setembro, na Comissão dos Povos, a CEPOVOS, onde tratamos especificamente desse ponto, né, a importância da gente conseguir fazer avançar, né, a pauta da regularização das florestas públicas não destinadas. Por toda uma sorte de razões, que algumas delas eu vou muito pontualmente lembrar e trazer aqui. Né, a responsabilidade que nós temos, né, perante o bioma amazônico e por essa responsabilidade perante o mundo é tremenda. Né. Para começar, ela não se encerra apenas na Amazônia, ela não se encerra apenas no Brasil. Mas os rios voadores, todo o regime hídrico da América do Sul abastece hoje aproximadamente 270 milhões de pessoas. Isso é fruto do território amazônico. 70% das chuvas que irrigam o agronegócio, no Centro-Oeste, por exemplo, que é uma das maiores potências, né, é o que chamam, né, o breadbasket do Brasil, vem das terras indígenas, destinadas, que antes foram, né, na sua imensa maioria, florestas públicas não destinadas. Então nós temos uma responsabilidade que, primeiro, transcende, né, um olhar setorial, transcende um olhar geográfico e também, naturalmente, é um olhar global, porque o bioma amazônico é um dos 6 tipping points do mundo. E basta que apenas um dele vire, que então a gente pode entrar num processo irreversível de mudanças climáticas. Né? E esse ponto nos traz uma responsabilidade muito grande, secretário. Por quê? Estamos apenas a 0,8% de atingir o ponto de não retorno do desmatamento do bioma amazônico. Né? 30% da metade sul ou já foi desmatada ou foi profundamente degradada. E quem vive na Amazônia, como todas as comunidades aqui beneficiadas pelo seu trabalho, já percebeu, por exemplo, né, o aumento do período de seca. Em 5 semanas até 7 semanas, na média, dependendo da região, fazendo um arco, né, de Rondônia ao Maranhão. E é precisamente esse arco que, se nós atingirmos, queira Deus que não, né, esse limiar de 20% a 25%, né, previsto pelos climatologistas brasileiros, que inclusive por esse trabalho e outros, o trabalho deles foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz no âmbito do IPCC, ou seja, é a mais alta, rigorosa e positiva ciência que a gente tem à disposição, feita no Brasil, com dados colhidos aqui na Amazônia, com colaboração muito grande, há muitas décadas inclusive, do próprio IPAM. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Né? Se a gente fala da entrada nesse processo, é um processo de irreversível degradação de 50% a 70% de toda a metade sul do bioma amazônico. Ou seja, é uma responsabilidade tremenda, né, que recai aqui sobre esse trabalho, que recai aqui sobre essa cópia, mas que existem as pessoas, existe a metodologia, existe a vontade. O que falta agora, né, é a gente conseguir, de fato, todos os recursos necessários. Né? Um ponto que eu sempre digo, e faço questão de lembrar em cada espaço que eu vou, a necessidade de estruturação do sistema ambiental, que apesar de termos um concurso agora, ainda temos um déficit de aproximadamente 3.000 vagas no sistema ambiental brasileiro e no sistema do INCRA 2.000. Né? Ou seja, nós precisamos dar os passos concretos, com legislação, com determinação, com uma NDC, né, correta e que lidere o mundo, criando naturalmente os mecanismos como têm sido criados. Primeiro, lá atrás, o RED, muito importante, agora o TFFF, também extremamente importante. E então a gente poder avançar, sim, na pauta de legislação, como todo um conjunto de soluções, como bem o secretário trouxe, não é apenas uma que vai resolver, mas é uma constelação de soluções. Né? E aqui eu quero citar principalmente, né, a PEC 7 de 2022, do senador José Serra, que está já em fase final de tramitação na CCJ do Senado, esperando apenas um relator. É um trabalho muito difícil conseguir um relator, pode parecer simples, mas não é. A gente tem se engajado muito aqui com o IPAM também a esse respeito. O IPAM, inclusive, que coordenou a montagem do ano passado para cá do Observatório das Florestas Públicas Não Destinadas, trabalho extremamente importante, que reúne ali o melhor da ciência, o melhor dos olhares dessa sociobiodiversidade enorme que nós temos, né, trazendo ali pequenos produtores rurais, povos indígenas, seringueiros, cientistas, parlamentares, assessores legislativos, pessoal do direito ambiental, para a gente conseguir construir as soluções normativas, né, para ampararem, balizarem todo esse trabalho que a gente sabe que está acontecendo ali na ponta. Né, e auxiliar, inclusive, também a destinação para todos esses povos, que são os melhores zeladores da floresta. Né. Então, isso é um pouco do que nós temos feito. Né. Quero aqui também lembrar o trabalho
e o projeto de lei 519 de 2022 do deputado, ainda na época deputado, hoje senador Jacques Wagner, que infelizmente recebeu um parecer negativo, mas que a gente está construindo para que também possa, né, avançar exatamente no ponto da regularização fundiária com gestão ambiental sustentável. Né? Então são muitas camadas de responsabilidade compartilhada, são muitas camadas de alianças, né, que a gente precisa fazer, e que aqui eu quero deixar o reconhecimento a todo esse trabalho belíssimo que foi aqui exemplificado pelos que me precederam, né, e chamar a atenção, lembrar, né, que embora a gente tenha muita dificuldade hoje com o Congresso Nacional que temos, existem mudanças positivas. A COP trouxe, né, um posicionamento central na narrativa do meio ambiente que chegou naquele espaço, né, e a gente tem muita satisfação de trazer essa notícia aqui para vocês. Espero que até o final do ano, né, ainda, né, no bojo de todo esse ambiente positivo criado aqui pela COP, a gente possa avançar mais um pouquinho e, quem sabe, ano que vem, celebrar a aprovação dessa PEC tão importante. Muito obrigado. Obrigada, Cá. Obrigada, Marcos. Então, para passar a voz agora, eu gostaria também de ouvir a vice-diretora do Conselho Nacional de Populações Extrativistas, a Letícia Moraes, para falar um pouquinho a partir da visão do território, da construção das políticas públicas com e para as populações extrativistas. Bom dia. Já fui previamente apresentada. Eu sou Letícia Moraes, sou extrativista, estou vice-presidenta do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, sou do estado do Pará. E é uma honra recebê-los e recebê-las aqui no nosso estado para essa discussão climática tão importante que é a COP30. Eu venho do Marajó. Antes de começar, eu gostaria de ler um texto para vocês. Há muito tempo, só havia o escuro. Os caminhos sempre foram perigosos. Às vezes, os igarapés alagavam. Às vezes, faltava o peixe. Às vezes comíamos bem e às vezes só tinha farinha. Notícia só de vez em quando, nos rádios dos barracões ou dos regatões. A dívida consumia todo o trabalho. Escola era a palavra proibida. Saúde só para os patrões. O futuro era alguma coisa que parecia que não ia chegar. Aí, em cima de tanta dor, da terra espinhosa, começamos a cultivar a flor. A luz passou a ser construída. A nossa união passou a ser a poronga acesa que ilumina o caminho e a nossa luta. Mesmo com o sangue derramando do nosso lado, cresceu e começamos a construir nosso futuro sem patrão, sem exploração e sem violência. Hoje, nossos filhos começaram a sentir que vale a pena a vida, com a nossa proposta de reservas extrativistas. E os índios são nosso companheiro nesta caminhada, da qual estamos dando hoje mais um passo para o primeiro encontro dos povos da floresta. Esse aqui foi o texto construído pela Aliança dos Povos. E eu trago isso aqui porque há 40 anos atrás, para nós, populações extrativistas, o sonho de ter um território reconhecido parecia um futuro tão distante. E hoje, após 40 anos de constituição desse conselho, que é o CNS, nós estamos aqui tratando de entregas tão importantes, né? De entregas, de momento também de pensar o legado desse movimento, a partir das reservas extrativistas, a partir de outras modalidades territoriais construídas que têm como base o uso coletivo desses territórios. E eu queria fazer primeiro um resgate importante. Ei, Bruno, quando se cria um território, quando se reconhece, a gente passa a ter um endereço. Agora, a dona Dilvia, lá de Almerim, que vai receber a titulação na segunda-feira, passa a ter o endereço. Do peso que é ter o endereço, da importância que é ter o endereço. A partir dessa proposta de regularização fundiária, de garantia de direitos territoriais, que, primeiro ponto, nasce dos povos da floresta. Tudo que foi tratado aqui nessa mesa hoje nasce dos povos da floresta. A luta pelo direito ao reconhecimento territorial
é de protagonismo das comunidades, que fizeram os seus empates, que fizeram as suas mobilizações e as suas lutas para que isso existisse. E hoje a gente está aqui porque o nosso entendimento é que nós precisamos de todo mundo. É necessário governo, é necessário academia, é necessário parceiros institucionais para que nós possamos, dentro desse modelo tão ousado, pensado há 40 anos, avançar. E aprender também com o caminhar. E por que eu falo aprender com o caminhar? Porque nós temos muito aprendizado acumulado ao longo desses 40 anos. Falo a partir do meu local de pertencimento, que são as comunidades extrativistas, e trago aqui um recorte, a COP28 em Dubai, que o presidente Bruno me convidou para uma mesa, que era para tratar sobre aspecto de regularização fundiária e apresentar a experiência da mesa quilombola. E aí, quando eu cheguei na mesa, ouvi a Érica, que é uma liderança quilombola aqui do estado do Pará, trazendo a experiência da mesa quilombola. E aí, quando chegou o meu momento de falar, eu disse, Bruno, nós temos que criar isso aqui para o segmento extrativista. Nós temos que aprender com o caminhar do que se tem no Pará, com o movimento quilombola, para que a gente possa avançar também na pauta das comunidades extrativistas. E de lá para cá, foi várias reuniões. Não foi fácil, né? Tivemos muitos momentos de tensões, mas eu digo que a gente está nessa COP começando a lavar a alma. Porque, Bruno, eu estive em 2023 em repartimento dos pilões de Almerim, com a dona Dilva e o seu bebê, que tem mais de 20 anos de luta pelo repartimento dos pilões, que é o PAEX e agora a Floresta Viva, que é em torno da Ezequiel do Jari. E eu estou até arrepiada aqui, porque eu sentei na mesa do seu bebê, que já é uma liderança muito antiga, já parceiro de Chico, de Gatão e de tantos outros que vocês conhecem, e comendo uma abóbora, ele disse assim, será que eu vou viver ainda, Letícia, para ver isso acontecer que vocês estão falando aqui, de receber titulação e reconhecimento do território? E nós ficamos aqui naquela inquietação, né? Que resposta dá para seu bebê, que resposta dá para as pessoas? E nós construímos, junto com a comunidade de repartimento de pilões, um protocolo comunitário, porque lá é uma área de muitos castanhais que sofre pressão de empresas de celulose que estão na região. E as lideranças vivem em constantes conflitos. E na segunda-feira, dia 17, repartimento dos pilões, e as pessoas que lá moram passarão a ter o endereço. É muito simbólico. É muito forte, porque se nós não temos o endereço, se nós não temos a política pública da regularização fundiária como ponto 1 da discussão, a gente nem está no mapa, a gente nem é contabilizado, porque quando chega a Bolsa Verde, vai para os territórios extrativistas, mas quem não está ainda nesse leque não é contemplado. E isso, para a gente, para reforçar aqui, do potencial que é quando a gente junta as forças, quando a gente junta os conhecimentos, os saberes para avançar dentro de uma pauta. Nós, enquanto CNS, temos acompanhado, além de outras pautas também de destinação de florestas públicas, junto com os ministérios, e também o ICMBio, né, várias plataformas importantes, e como o tempo aqui é curto, eu só gostaria também de registrar que, assim como essa parceria com o ITERPA, com a mesa extrativista, hoje já tem frutos importantes, nós estamos muito ansiosos para que a gente também, junto com o ICMBio, possa ver frutos importantes, e um deles é na Verde para Sempre, que é a maior unidade de conservação do Brasil, que fica em Porto de Mós, que é uma demanda antiga do movimento. Seu Idalino, que está aqui, está ansioso demais para também receber esse DRU. E nós aqui estamos, enquanto movimento, nos colocando à disposição para colaborar nesse processo e para intermediar essas discussões. Então, sem alongar mais, queria aqui parabenizar a Bruno pela condução que tem tido dentro do ITERPA, o IPAM, por essa parceria, e colocar à disposição para que mais endereços sejam criados e mais endereços sejam efetivados para a garantia de quem está na floresta, que são as comunidades tradicionais extrativistas. Obrigada. Obrigada, Letícia. Seguindo, a gente está com 9 minutos. Então, para encerrarmos as falas individuais, eu passo agora para a Kátia Torres, diretora do ICMBio, para falar um pouquinho a partir da visão do órgão.
Gente, bom dia. É bom demais, né? A gente está discutindo a questão fundiária, da consolidação territorial, do direito à terra, num fórum tão rico em que a gente tem realmente o direito à terra como uma questão primordial. A gente sabe que o não direito à terra é projeto, né? Então, é projeto desse país, e reverter esse projeto é um trabalho imenso de todo mundo, e realmente precisamos de todo mundo. Meu nome é Kátia, sou diretora do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É uma responsabilidade imensa carregar esse nome no Instituto, né? A gente tenta honrar todos os dias. E a Diretoria de Consolidação Territorial e Gestão Socioambiental, né? Está à frente da Coordenação de Consolidação Territorial a Eliane Maciel, que vem do INCRA, né? Que nos honra com a sua presença também ali, com seu conhecimento. O Instituto Chico Mendes não é um órgão fundiário, né? Mas atuamos o tempo todo na questão fundiária. Nós temos cerca de 140 milhões de hectares em áreas protegidas e unidades de conservação. Desses 140 milhões, 70 milhões são áreas que devem ser de domínio público. Parques, estações ecológicas, reservas biológicas, florestas nacionais e as reservas extrativistas, que atualmente, né, Letícia, a gente pode dizer com alegria que são 68 reservas extrativistas, 13,5 milhões de hectares, e com muitas outras em demanda, e porque a informação fundiária também é extremamente importante. O fundiário, a questão fundiária, muitas vezes ela é colocada, como o presidente Bruno trouxe, né? A gente vai andar com outros instrumentos porque não vai dar certo mesmo, né? Vai demorar tanto, então a gente vai adiantando. E eu pedi muito à equipe em 2023 que a gente visse o tamanho do problema. Primeiro vamos ver qual é o tamanho do problema, né? E destacar como o ITERPA, o Bruno, foi um companheiro de primeira hora, foi o primeiro acordo que a gente assinou, né? Foi realmente porque aqui no Pará são 53 unidades de conservação federais, 3,7 milhões de hectares. Então, a nossa tarefa é imensa com o estado do Pará também, com todo esse desafio. Mas, então, vamos ver qual é o tamanho do problema. E quando a gente vê o tamanho do problema, 44% desse montante são terras da União, né? 24% tem uma dominariedade indefinida, 16% são terras estaduais. Então, o nosso diálogo com os estados é fundamental, seja para ver a arrecadação, seja os instrumentos que vão permitir que a Verde tenha, né, o seu Idalino tenha o CCDRU, né, na rapidez que precisa ter, respeitando os processos de governança locais, né? Então, a gente tem, a diretoria em que eu estou, tem a parte fundiária imensa, a gente é regido pelas ações civis públicas, né? Então, a nossa liberdade de movimento não é tão grande assim, porque a gente está o tempo todo respondendo a processos judicializados. Então, a gente também precisa dessa clareza para o diálogo com o próprio Ministério Público, para dizer, olha, a gente tem uma estratégia, né? E essa estratégia precisa beber dessa relação com os vários entes, com o INCRA, um diálogo fundamental com o INCRA, com a SPU, enfim. Muito motivado, mobilizado e fermentado pelos movimentos sociais, pelo CNPCT, pelo CNS, pela Confrem, né, o tempo todo pressionando para que as instituições dialoguem e encontrem mecanismos que, às vezes, requerem uma inovação. Mas, além da questão fundiária em si, a gente precisa saber quem está no território, né? Quem são as pessoas que vivem no território. Então, esse trabalho vem por duas frentes. Uma é o apoio a todo o processo de mapeamento, de automapeamento, autocaracterização das comunidades, o Ministério Público também, e o amplo trabalho de levantamento das famílias nas unidades de conservação, né, que tem um apoio, né, tem a motivação do Bolsa Verde, mas saber, né, das informações de mais de 70 mil famílias nas reservas extrativistas tem possibilitado a gente entrar em interação, em articulação com todos os ministérios,
né, com saneamento, com MDS, com MDA, com o Programa de Acesso à Luz, com o MEC, com todos os ministérios com informação extremamente qualificada, e conseguir inovações, por exemplo, com o INCRA, que é a nova portaria agora para créditos, né, da reforma agrária, dispensa o CAR e permite que a gente entre com a lista de famílias e com o limite da unidade de conservação. Então, existem inovações também para a gente conseguir, né, pular etapas. E também na parte fundiária, né, a sistema de dados, essa parceria também com o ITERPA, naquilo que existe de inovação em termos de tecnologia, da informação, de sistemas, para a gente não ficar dobrando esforços. Pelo contrário, né, o que um cria precisa ser compartilhado, e é muito bom ter o IPAM, né, nesse esforço enorme de trazer essa sinergia. E lembrar que nós somos, né, a gente é um órgão, não um órgão fundiário, mas é um órgão essencialmente territorial. Então, a gente está no território promovendo, né, a gestão dos mosaicos, a gestão da própria unidade, com muitas territorialidades, o que também traz uma dimensão grande de desafio. A gente tem, por exemplo, sobreposição com muitos territórios quilombolas. A gente reconhece atualmente de uma forma muito mais salutar, né? Então, a gente está caminhando junto com o INCRA e com o ITERPA e com os institutos de terra para titulação desses territórios na forma de CCDRUs irrevogáveis, né? Então, a gente espera em breve ter a arrecadação, ter o CCDRU para o território quilombola no Jaú, Tambor, 1 milhão de hectares, né? Então, a gente espera ter esses excelentes resultados que trazem segurança e reconhecem os direitos de quem sempre viveu na terra, que sempre viveu nesses lugares, uma posse, o direito à posse, né? O direito ao reconhecimento das suas existências e dessa imensa contribuição para esse país. Então, muito bom estar aqui nessa sinergia. Obrigada, Kátia. Estamos encerrando as falas e convidamos a todos da mesa, aqui por centro, para o ato oficial de lançamento do livro sobre estratégia de regularização fundiária do ITERPA e o boxe de cartilha de regularização fundiária de territórios tradicionais. Esse lançamento simboliza a convergência entre segurança jurídica, fortalecimento institucional, inovação tecnológica e compromisso climático, traduzindo em entregas concretas trajetórias recentes de cooperação entre o governo, sociedade civil e comunidades amazônicas. Agradecemos a presença de todos e desejamos que este painel inspire novas articulações, compromissos para que a Amazônia continue sendo território de vida, floresta protegida e futuro climático global. Tá aqui, Du. Vamos fazer uma foto oficial.